Veja, estamos iniciando uma sequência de conteúdos exclusivos para você que nos acompanha desde 2017 e principalmente que colabora com as atualizações, as atividades, o compromisso com a sustentabilidade, e por isso nós tomamos algumas decisões por aqui. A partir de agora, a partir desse exato momento, as pessoas, ou melhor, os especialistas que compõem a realização do Fórum Brasil de possa conhecê-los, possa entender um pouco mais da nossa dinâmica e principalmente possa saber como participar de tudo isso com a gente recorrentemente. E eu quero aproveitar e já fazer os meus agradecimentos aqui à Finkler, uma empresa que hoje vai participar aqui com a gente, vai trazer, e principalmente o Carlos César. E, cara, você me corrige, mas salvo engano, em 2023 já fizemos uma entrevista conjunto. Tô certo disso? William, a gente se falou sim, tá? E até antecipando, se você quiser até me chamar só como César, fica à vontade, porque o meu pai é Carlos também, deu nome pros três filhos de Carlos, né? E um segundo nome. Então lá em casa todo mundo me chama como César. Então pode me chamar de César que tá tudo certo. É como eu me acostumei. Mas a gente bateu um papo lá mesmo em 2023, lá em Serra Negra, né? Tá ótimo. César, seja muito bem-vindo. Pessoal, aproveita agora, porque o César vai trazer bastante conteúdo e bastante informação sobre as atualizações correlatas ao meio ambiente, à sustentabilidade, à gestão ambiental e principalmente o protagonismo da Finkler em tudo isso. Por isso que é muito importante, você que está aqui acessando agora, clicar nesse aviãozinho aqui do lado dos comentários, manda para o maior número de pessoas. Tragam as pessoas para participar desse conteúdo, porque de fato as atualizações constantes, como sempre foi no FBGA, através da ótica de especialistas, é o que vocês vão ver aqui hoje e recorrentemente ao longo das próximas semanas. Por isso, mais uma vez, César, muito obrigado, meus agradecimentos, e acho que em nome de toda a organização do FBGA pelo compromisso que a Finkler tem, porque de fato o que nós percebemos no mercado, e agora acho que vale a pena eu mencionar um pouco disso, um dos maiores trabalhos exercidos pelo FBJA é ter uma correlação com empresas que levam a sério o que fazem, com empresas que de fato, como que eu posso dizer? O mundo está evoluindo e as empresas correlatas à sustentabilidade precisam ter o tom disso para que cada vez mais a gente possa realizar atividades de sustentabilidade na prática. Então, para mim, e em nome da organização do FBGA, nós nos sentimos bastante honrados de saber que a história com a Finkler, que começou em 2023, ela vem ao longo do tempo e é um prazer ter você aqui hoje, representando a Finkler, principalmente trazendo e emprestando o seu know-how técnico para que os participantes possam ter acesso às novidades. Por isso, eu quero saber um pouco mais, e aqui é um bate-papo mesmo para conhecer um pouco mais e as pessoas terem acesso ao que vocês fazem na prática. Mas antes de falar da Finkler, eu gostaria que você se apresentasse como César. Quem é o Sim. César nesse cenário? O que você faz? Qual que é o seu compromisso com a sustentabilidade? Tá, joia, William. Na verdade, minha trajetória de formação, né? Eu me formei na Universidade Federal de Itajubá, lá em Minas Gerais, sul de Minas, né? Pertinho ali de São José dos Campos, de Taubaté, né? Ali naquela divisa ali, né? E a minha formação é um pouco diferente, né? Na época, essa parte ambiental, ela estava 97, 98, já estava em evidência, mas não existiam ainda cursos especificamente para isso, Ok. né? Você tinha muita gente da engenharia civil trabalhando, você tinha os químicos, engenheiros químicos, geólogos, né? E aí, se eu não me engano, acho que na Universidade de Tocantins foi o primeiro curso de engenharia ambiental que foi criado em 97, Bom, especificamente com esse nome. tá. Itajubá, na sequência, criou em 98, também ampliou a gama de cursos, também criou um curso de engenharia ambiental e criou um curso na época de engenharia de recursos hídricos. Porque na época havia a Ok. standardização da Lei 9433, né, que é de gestão da água, né, que gerou inclusive a Agência Nacional de Água, a ANA, né? A Ana. Então, nesse estofo, né, histórico, o pessoal criou um curso, né, com aquela visão de que a água seria o petróleo azul, né? E de fato é, né? De O fato petróleo é é. azul.
E tem ganhando mais evidência agora. Então, minha formação é essa. Minha formação foi nessa área. Aí, em 2003, quando eu me formei, eu não sabia direito o que fazer e tinha um estágio já meio que pré-programado no comitê de bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Eu sou da região de Tá? Campinas, né? Sou de Paulínia. E eu estava quase indo para lá quando veio uma possibilidade de trabalhar em gerenciamento de áreas contaminadas, das quais a gente lá na faculdade viu alguma coisa, mas eu não tinha muita noção do que era, né? Uhum. Então assim começou a minha trajetória, né? Lá em 2003, né? E posso te falar, acho que um pouco do que nós vamos abordar aqui hoje tem a ver com isso, né? O Tá. quanto que as coisas evoluíram, né? Eu acho que a palavra correta não é nem mudança, é realmente uma evolução orgânica, né? Como é que uma coisa ela vai se evoluindo de maneira orgânica, Legal. ela vai evoluindo, trazendo mais informações, fazendo mais sentido o que você coleta, né? E integrando as informações. Então, acho que um pouco do que nós vamos comentar hoje sobre essas revisões das normas da BNT específicas para esse setor ambiental, né? Uhum. Uhum. Tem muito a ver com sustentabilidade, né? Tem a ver com inovação tecnológica e tem a ver também com um pensar diferente, um pensar evoluído, né? Essa evolução um pouco que eu comentei dessa evolução orgânica, né? Então, basicamente, foi essa a minha entrada na área. Eu nunca saí dessa área, praticamente trabalhei diretamente no setor ambiental, né? Ok. Envolvido com consultoria. Nunca trabalhei dentro das empresas, né? Trabalhei prestando serviço para as empresas, mas não lá dentro, né? Uhum. Dessas grandes Tá. empresas. Então, a minha visão é um pouco dessa visão de consultor mesmo, né? De você analisar um problema, ver as dificuldades e tentar ali, com um pouco do seu conhecimento, das ferramentas que você tem, juntando tudo isso, né? Tentar propor soluções, né, nessas áreas Legal. ambientais. Basicamente essa a minha caminhada bem resumida aí, é um pouco nesse sentido. César, assim, né, eu reforço a felicidade de estar aqui contigo hoje, porque alguns dos assuntos que a gente tem tocado muitos no FBGA, e você acaba de validar isso, é a importância da interpretação evolutiva do ambiente. É muito interessante o que você está falando, porque às vezes, né, para a maioria das pessoas, o tema ambiental ainda é um tema distante, mesmo para algumas pessoas que de alguma forma têm uma empatia pelo tema, acaba sendo um pouco distante, porque ainda assim, por mais que a terminologia ESG esteja em alta, por mais que empresas estejam fazendo seus esforços para se alinhar com práticas sustentáveis, é o que você acabou de falar, né? 1997 parece distante, mas para o tempo da humanidade não é Sim, distante, muito é um recente. recém-nascido, né? Em nível de planeta. E isso é muito legal, poder trazer esse olhar. Por isso que é pertinente, até para vocês que estão aqui acompanhando a gente, sintam-se à vontade. Aliás, sejam todas bem-vindas a esse momento aqui agora. Compartilhem, cliquem nesse aviãozinho, chamem mais pessoas para ter acesso a tudo isso que o César vai compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que parte do conhecimento compartilhado pode ser um instrumento aplicado na empresa, na instituição, ou principalmente para que você consiga ter um grau de conhecimento até mais apropriado sobre como emplacar essas ideias. Sem contar que, para vocês que estão acompanhando a gente, contem com a Finkler. É um parceiro que acompanha o FBGA desde 2023. Nós temos uma relação que está se aproximando cada vez mais. E é muito importante para que vocês saibam que os especialistas convidados para estarem nessas lives com a gente são especialistas somados às suas empresas, instituições, que estão predispostos a colaborar com muito mais conhecimento e poder atender vocês de alguma forma. Então sintam-se à vontade. Caso alguém queira fazer alguma pergunta no chat ao longo da conversa, o César vai respondendo algumas perguntas. E se houver alguma dúvida ao longo do caminho, anote e depois segue lá, manda um direct para a Finker, que eu tenho certeza que vocês serão bem atendidos por todos eles. E César, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história. E antes da gente entrar nas atualizações normativas, agora que a galera que está aqui, né, o pessoal que está acompanhando a gente já escutou um pouquinho do César, conta um pouco sobre a Finkler, como que é essa relação, né? Então, o César que começou lá dentro de um polo de conhecimento e que foi berço para muitas coisas. Da onde vem a Finkler em tudo isso? A Finca é uma empresa que já tem mais de 20 anos no mercado Ah, e eu acho que o diferencial nosso, se eu fosse tentar fazer
grande resumo, é a nossa busca, a nossa procura por inovação tecnológica, né? Legal. A área ambiental, você comentou uma coisa que eu vou só complementar, né? Lá atrás, lá no curso de engenharia ambiental e, no meu caso, recursos hídricos, lá em 90, eu entrei em 99, né? Mas em 98 e 99 também, aonde eu fiz faculdade, né, em Itajubá, que era um polo ali muito forte na engenharia mecânica e elétrica, sempre foi. A universidade tem mais de 100, tem 120 anos, mais ou menos, eu acho, uma coisa assim. Bom, Quando nós entramos lá, os cursos eram os patinhos feios da história. Isso eu tô falando cara. de 30 anos atrás, hein? Cerca de 30 anos atrás, né? Ou seja, as questões ambientais, elas realmente, de fato, ainda que sejam importantes, elas só, de fato, começaram a ser mais sistematizadas, né? Não tem muito tempo. Então, a própria engenharia, né? Não vou falar das outras formações, Uhum. mas a engenharia só foi especificamente criar um profissional, né, pensando nesse setor, né, específico, né, com cadeiras específicas de matérias, não tem nem 30 anos, né? Então, o que acontece? O que que a gente, a Finkler, na verdade, tenta propor, né? A área ambiental é uma área que você não tem grandes investimentos. Quando você Ok. compara a área ambiental com outras áreas, né, alimentícia, fármaco, metalmecânica, é uma área que não tem grandes investimentos comparado, né, nesse nível, né? Então, o que que a Uhum. gente tem que fazer? Muitas vezes a gente não tem um investimento para criar coisas novas. O que a gente faz, na verdade, é adaptar coisas que já existem, de outros consagradas, né? Uhum. Equipamentos, sensores, inovações de pensamento de outras áreas, e trazer para a parte ambiental. Ok, A parte entendi. ambiental, ela realmente é uma área que, por muito tempo, ela ficou muito no envolvimento subjetivo do profissional. Então, o profissional Tá. vai lá, analisa a área e ele, com base na sua experiência, ele acaba definindo o que que é importante, o que que é mais importante e como deve ser seguido. Em linhas gerais, é isso, né? Ok. E mais recentemente, muita coisa de outros mercados, né, foram sendo adaptadas e trazidas e estão disponíveis na área ambiental. Então a Tá. gente é uma empresa um pouco nesse sentido. A gente está muito ligado, obviamente, à área ambiental, mas com um pezinho, não vou dizer um pezão, na verdade, muito Uhum. grande na parte de inovação tecnológica, trazendo coisas consagradas de outras áreas, adaptando ao meio ambiente, né, testando. Então é uma consultoria que, ao mesmo tempo, tem esse papel de consultoria, mas também tem o serviço. Ela presta os seus serviços também com seus equipamentos. A fim de Então, gerar eficiência na cadeia isso produtiva. gera, na verdade, uma eficiência interessante, porque o meu pensar consultivo, ele ajuda na execução do campo, porque é uma empresa só. E os detalhes do campo, que muitas vezes o pessoal da consultoria nem imagina, detalhes operacionais, de logística, de cliente até, está até mais, muito próximo do cliente, né, quem está no campo, obviamente, na questão prática, também retroalimenta o conhecimento da consultoria. Então, acho que uma Legal. coisa ajusta a outra, né? Não é fácil de conduzir uma empresa assim, é difícil, que são realmente conhecimentos diferentes, né? Ok. Mas a gente então vem desde sempre nesse esforço muito grande de manter essas duas coisas, né, com inovação tecnológica. Então nós trabalhamos, por exemplo, na área que eu vou comentar aqui um pouco aqui sobre a Uhum. questão de áreas contaminadas, questão de licenciamento, a questão de descarbonização. Então, muito do ESG a gente tem, está no nosso portfólio, né? Só que nós Perfeito. estamos tentando, dentro desse portfólio nosso, fazer as coisas com algum tipo de rigor, né, de tecnologia, né? Para além da consultoria tradicional, mas botando equipamentos, sensores, uma forma de pensar tecnológica, né? Tá. Então, basicamente, a empresa ela trabalha dessa maneira, né? E até mais recentemente, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente começou a mexer com drone, essa questão de inteligência artificial, não, né, como o pessoal imagina, né, mas realmente a aplicação mais séria dessas ferramentas na Uhum. nossa área, como isso pode ajudar, né, Orientado ao objeto, né? Não gerenciar. orientado às soluções dos nossos problemas, né. Então a gente vem nesse caminhar aí, né, de inovação tecnológica, né, o que nos permite até estar em contato com empresas interessantíssimas, centros de pesquisa. Então a gente tem muito dessa conexão com a universidade ainda, né? Porque o que a gente produz, muitas vezes a gente chama a universidade para estar junto com a gente, né? Centros Legal. de pesquisa, a gente participa de bastante evento para estar realmente sempre vendo o que está acontecendo no mundo, né?
E uma coisa interessante, porque eu poderia dizer, já até antecipando aqui, né? São vários assuntos ambientais, mas Uhum. do que eu vou falar aqui agora, na questão do gerenciamento de áreas contaminadas, eu diria que o Brasil está realmente, do ponto de vista de conhecimento técnico, muito próximo, e eu até diria com tranquilidade, no mesmo nível mundial, tá? Uau, A gente teve recentemente, legal. há 2 semanas atrás, um evento, uma conferência muito grande nessa área, né? Internacional. Já está se mencionando em termos de quantidade de participantes como sendo a segunda maior conferência desse assunto no mundo. Então, assim, a gente não a gente aqui do Brasil não deve nada, né, de conhecimento, de busca da informação Legal. para o mundo, tá? A gente se adaptou, né, a não ter os recursos tão fáceis e correr atrás, né, para conseguir. Isso, então, é uma vantagem muito interessante do Boa, brasileiro, no geral, né? E para boa, boa. alimentar, isso está muito mais visível, né? Genial, genial. Então, basicamente, é assim que a gente tem trabalhado, né? E aí, isso tudo vai se encaminhando para esse pensamento de ESG, que tomou forma Sim, o corpo sim. mais recentemente, né? Sempre houve essa preocupação, talvez de uma forma até um pensamento um pouco não sistematizado, né? Então, essa Uhum. sistematização do E, do S, do G é um pensamento um pouco mais recente, né? E essa preocupação sobre sustentabilidade, né, nesse tripé aí que a gente está comentando, né, ela tem aumentado muito, né? E eu acho que um Perfeito. pouco do que eu vou falar da BNT de novo aqui é isso, né? As preocupações que foram colocadas, elas indiretamente, elas são geradas pela preocupação com a sustentabilidade. Perfeito. Ainda que a norma não fale sobre sustentabilidade, né? Mas a Uhum. origem, né, o que detonou, né, as revisões, em grande parte tem a ver com isso. César, e eu quero complementar o que você está dizendo, né? E acho bastante enriquecedor tudo isso. Por quê? Quando nós lançamos o FBGA, e só fazendo um paralelo que soma isso, né? Quando nós lançamos o FBGA em 2017 e ao longo da história, muita gente de fora, antes de conhecer o FBGA, criou primeiro uma ideia de que o Fórum Brasil de Gestão Ambiental tinha algum alinhamento político, ó, era uma instituição que representaria o Brasil politicamente. E essa não é a verdade. Né? O Fórum Brasil é uma iniciativa privada, administrada pelas minha empresa, empresa do Rogério Andrade, presidente do Fórum, e a gente sempre acreditou numa coisa chamada difusão de conhecimento. E qual que é o chamado, né, o tempo inteiro que a gente faz no FBGA? E por que é um parênteses muito correlato, né, o que a Finkler pratica de fato? Primeiro ponto é que a gente acredita muito que é só a difusão de conhecimento que é constantemente capaz de conectar os setores de interesse. Segundo ponto, sustentabilidade é um tema caro para a humanidade. Afinal de contas, a ideia não é falar sobre o que deve ou não ser feito, mas sim o como essas coisas podem ser feitas. E a correlação e principalmente a diferença, né? O meio ambiente é a proteção dos recursos naturais. A gestão ambiental, propriamente, né, o próprio nome já diz, é a gestão do recurso extraído da natureza, ou o recurso da natureza que precisa ser avaliado antes de ser um bem útil. E a sustentabilidade, que são as metodologias no qual tudo isso tem como matriz de funcionalidade. Para mim, de novo, né, eu fico bastante contente de escutar isso, porque eu já faço um convite para você. A gente vai levar a mensagem da Finkler cada vez mais para frente, porque de fato é esse tipo de conhecimento que a gente precisa difundir. Demonstrar que em algum momento as pautas ambientais, de fato, elas eram mais específicas nos recursos naturais, fauna, flora e etc. Já não é mais. E aliás, nem deveria ser só isso, mas que bom que de alguma forma pessoas preocupadas com o recurso natural do planeta já estavam se movimentando para isso. Qual é a felicidade somada a isso? É saber que a Finkler não parou no tempo. É saber que a Finkler se adaptou. Aliás, se adaptou não, né? Usou o recurso que é por direito de aplicar a inovação para os avanços de um bem comum. Então, parabéns por isso, parabéns pela tomada de decisão da Finkler também ao longo da jornada de se permitir se reinventar o tempo inteiro para acessar novas tendências, novas tecnologias e adaptar isso a uma realidade comum do mercado, ou, aliás, que deveria ser comum e principalmente, tá? Você tocou num tema aí falando do ISD. Dr. Bruno Barato, não sei se ele está aqui com a gente ainda, mas ele acabou acessando, é um dos grandes parceiros nossos. Ele é um parceiro bastante estratégico do Paul Clements, que é
o idealizador da terminologia ESG, tá? Eles têm uma escola em Lugano, na Suíça, de formação de ESG, com quem desenvolveu a metodologia. Isso é muito bacana, Legal. porque hoje, aliás, hoje não, da noite para o dia a gente começou a ver ESG para todo É, lado, né? E todo mundo quer dizer que domina muito do assunto. E tem um ponto que me chamou bastante atenção, que é o que você acabou de falar sobre a difusão de conhecimento. Não é levar na radicalidade, é se adaptar ao conhecimento e aplicar de acordo com as possibilidades. Isso é genial. Isso, para mim, é de fato uma empresa inovadora que está demonstrando o seu interesse em contribuir cada vez mais com a sustentabilidade. Parabéns, parabéns para você, para a Finkler, para todos os envolvidos. E muito obrigado por contar um pouco da sua história e da Finkler. E acredito que esteja na hora da gente entrar nessas atualizações da ABNT, porque soma todo esse conhecimento já compartilhado para você. Fica à vontade em contar um pouco para a gente. Então, acho que o que eu queria começar nessa história toda nossa, eu acho que é um pouco da importância da BNT. Acho que todo mundo já sabe sobre isso, né? Mas na área ambiental, do ponto de vista legal, ela é fundamental, porque ela vai cobrindo um monte de lacuna, né? Ok. De normas que não existem. Normas estaduais, a parte legal que não existe. Então, ainda que a BNT, as normas brasileiras, não sejam por si só um elemento legal, nesse sentido, né, de imposição Uhum. legal, ela basicamente ela está inserida nas grandes resoluções, portarias e legislações, ou seja, ela acaba indiretamente tendo um peso, né? Então, ainda que a legislação não tenha sido alterada, mas como ela menciona uma norma brasileira, né, a NBR da ABNT, Tá. você acaba tendo indiretamente, sem até perceber, mudanças muitas vezes importantes, evoluções importantes do ponto de vista legal. Acaba sendo isso um Legal. pouco também, né? Então a BNT ela tem essa importância estratégica. É um fórum bastante amplo, né? Bastante democrático. Até uma coisa que poucas pessoas sabem, né, da BNT, as pessoas se reúnem de todos os mercados possíveis, quem se interessa, né? E as soluções ali, elas são tratadas em consenso. Então, não é Perfeito. nem uma maioria, sabe? É um consenso. Então, se eventualmente, obviamente, desde que com razões técnicas, né? Não pode ser um achismo, né? Se você tiver Uhum. tecnicamente um óbice ali, algum tipo de item, algum tipo de conceito da norma, a norma não avança. Ela não avança. Legal. Então, assim, as discussões precisam ser muito objetivas, né? Para que você saia de lá com esse consenso. E é um consenso, muitas vezes, quando participa, né? E sempre participa na nossa área ambiental, do agente público, da indústria, do serviço, da consultoria, né? Até da população, né? Até de ONGs também participam, né? Tá. Então, assim, esse caldeirão, né, de entendimentos, de preocupações, ele é discutido lá. É Com como um bastante. esforço colegiado. Exatamente. E de consenso, não é de maioria, né? Legal. Então, a coisa só sai de lá se o mercado interessado entendeu que aquilo atende, né? Claro, não vai ser perfeito para ninguém, né? Mas aquilo, Sim. de certa maneira, atende os objetivos que está todo mundo pensando em se fazer. Perfeito. E um pouco dessa preocupação nossa em divulgar essas modificações mais recentes, né? Aí no caso nosso, especificamente na parte de áreas contaminadas, ela vem desse seguinte motivo, né? O Brasil nunca teve, até meados de 2007, 2006, nunca teve nada nesse sentido, né? Tá. Foi feito um esforço lá atrás, contínuo, né? 2007, tem normas de 2010, 2011, 2013. Então foi se criando normas novas para você responder às mais diversas preocupações do mercado, né? De como trabalhar, detalhes ali. E Legal. não se deu não é que não se deu atenção, não se pensou talvez em fazer um esforço para fazer as revisões. Tá. Então o que Entendi. acontece? Essas normas que eu vou comentar aqui, as que estão, outras já passaram por revisões, mas que eu vou comentar, elas têm revisões ali de 12, 15 anos, né? E num momento nosso de desenvolvimento tecnológico, de avanço, William, 10, 15 anos é muita coisa, cara, porque você acaba descobrindo que você não sabia é muito grande.
né? Concordo. Então, quando você junta essa evolução tecnológica, quando você pensa na questão do meio ambiente, da complexidade, né? Então, por exemplo, contaminação. Então, um contaminante, ele tem propriedades químicas. De Uhum. outro, difere. Uns volatilizam, outros não, né? Você tem um meio onde ele vaza, né? O solo. Tem solo que é mais argiloso, mais arenoso, absorve mais, absorve menos. Isso vai para a água subterrânea, contamina. Então, você tem, vamos dizer assim, se você for pensar em informações que trabalham nessa área, você tem desde o químico, você tem o geólogo, tem os seus vários tipos de engenheiro, você vai ter o pessoal da civil, muitas vezes também, porque essas contaminações vão ter que talvez ser removidas, né? O pessoal da Uhum. mecânica, porque para eu extrair isso eu vou precisar de algum equipamento mecânico, né? Agora, mais recentemente, a nossa área incorporou também os biólogos, até com atraso, né? O Brasil tem toda a condição climática de temperatura propícia, né, para a biologia ajudar, né, nessas descontaminações. Eles estão entrando agora atrasados um pouco, né? Então você tem, é muito complexo, né? E uma coisa que Concordo. vaza aqui em cima de mim, ela se comporta diferente na minha frente e do meu lado, completamente diferente. Concordo. Então, o que acontece? Quando você avança a tecnologia, você começa a enxergar a realidade, não a realidade, né? É difícil até de falar dessa palavra, mas a proximidade daquilo que seria o real lá embaixo, que você não está enxergando. Faz muito Conforme você, sentido. conforme você vai avançando nessa visão, você vai revisitando conceitos que você tinha antes, que você não sabia porque você não tinha esse ferramental todo disponível. Era ainda muito Os subjetivo. instrumentos eram outros, né? Isso. É a mesma coisa de você estar usando, você precisa de óculos, né? Você vai chegar um negócio lá com óculos de 1 grau, sendo que você precisa de 10 graus, né? Então você enxerga com um, você está vendo uma coisa, né? Um borradão ali. Quando você vai melhorando e vai adequando, né? Essa visão, né, mais perfeita, né? Ainda que nunca nós vamos chegar na perfeição desse conhecimento que é muito complexo, você acaba descobrindo coisas que você não imaginava. Então, assim, nesses 15, 10 anos aí, muito conceito que se fazia tradicionalmente no passado, hoje é quase que sabe, é um pecado. Pecado capital de se cometer, de se manter, né? Então as revisões elas vêm um pouco nesse sentido, né? E por que que a sustentabilidade ela entra nisso, né? Essas ações para investigar alguma coisa, para se descontaminar alguma coisa, elas usam os mais diversos recursos, financeiros, humanos, até Perfeito. recursos naturais, né? Então, se você faz algum tipo de ação na qual você não atinge o objetivo, você basicamente só atinge não a causa, mas os efeitos, você está fazendo um gasto de energia, né, em todos os sentidos aí, desnecessário, né, ou não É uma eficiente. analogia com colocar um curativo apenas, né? E não Isso, curar de fato, né? Porque exatamente isso. precisa é curar. Você vai usar um curativo, você não ataca as causas, né? Então, o mercado, e aí é uma opinião nossa da empresa, ele passou um pouco sobre isso, com essas abordagens que nem são tão antigas assim, né? Mas que não se modificaram, estão travadas, né? Abordagens da Uhum. década de 70, 80 que não se modificaram, foram mantidas até 2010, 2015, vi- vinham sendo trazidas, elas geravam essa falta de conhecimento sobre o problema e muitas vezes a falta de solução ou de melhoria da solução, né? E aí essa energia é muito, muito, muito grande. Então, o que nos incentivou a divulgar as ABNTs? Né? A gente participa das ABNTs e conforme essas revisões foram acontecendo, né, eu comentava com alguns colegas, até com o argumental mencionava, e eu via, e até alguns eventos que a gente participa, né, quando você comenta, ainda que não seja o assunto principal, eu Uhum. olhava para a plateia e eu via aquela cara de, sabe, desconhecimento, mas como assim mudou? Né? O pessoal, na verdade, como é tudo muito recente, né? Tem normas aí que se mudaram 2 anos, 1 ano atrás. Ninguém ainda fez, na verdade, ninguém talvez chegou a fazer realmente uma comparação, né? Quem estava Tá, nas discussões sabe, né? O grupo que participou, sei lá, 30, 40, 50 pessoas sabem. Mas fora disso, se você não comparar, você não vai saber. Você só vai saber depois de muito tempo que você viu alguém falando e tudo mais. Então, um pouco do nosso perfeito. esforço e a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje é o que você comentou, é essa divulgação, é essa sensibilização sobre essas mudanças que tem a ver com sustentabilidade, né? E Então, o que eu acredito, e só assim, desculpa cortar um pouquinho o seu sim, raciocínio, mas é porque surgiu um comentário sobre a importância da atuação
pela ótica de diversos profissionais, é o que a gente tem falado da difusão de conhecimento, é o que você acabou de complementar agora. Muito obrigado, viu, Thaís, pela consideração. E o que é esse fator de suma importância? Como que isso se sai da abstração, né, César? Às vezes as pessoas encaram as normativas apenas como o chato da fiscalização, né? Alguém que Ah, quer sim. vir fiscalizar e te prejudicar. E na verdade não é isso. Na verdade o protocolo, processo e procedimento é o que mitiga risco, ou melhor, o que pode assegurar a eficiência de alguma troca, né, Sim. de desenvolvimento. Mas quis fazer esse parênteses só pelo comentário da Thaís, que eu achei bastante pertinente, que está muito relacionado com o que a gente está falando. E outro parênteses também é da importância e da percepção da Finkler de usar a tecnologia a favor. Porque é bem assim, notório o que você acabou de dizer. Nós estamos falando de coisas de 10, 20, 30 anos atrás, e se a gente parar para olhar a realidade de hoje, o avanço tecnológico no mundo de 2010 para cá tem dado saltos quânticos. Então, aquilo que se via, aquilo como se utilizava como instrumento de acesso, ou principalmente, né, de uma análise mais precisa, era muito distinto do que está acontecendo de 2010 para cá. É o que você acabou de falar. Vocês não usam inteligência artificial, por exemplo, para dados generalistas, mas sim a qualidade do dado orientada ao processo, aquilo que vocês querem Isso. atingir como objetivo. E isso sim é a somatória de uma gestão ambiental eficiente. Quis fazer esse parênteses, pode continuar, porque tá excepcional a sua fala. Sim. Então, assim, e eu acho uma coisa importante, quando eu comentei de desenvolvimento orgânico, não é de graça. Porque os conceitos anteriores, eles também estavam corretos, mas dentro da ótica de conhecimento daquele momento, né? Então, o que se Perfeito. fazia com base no que se conhecia estava correto. E foi se vendo que tem muito mais coisas, né, que envolvem, né, o conhecimento, entre Uhum. aspas, da realidade, que nós nunca vamos conhecer com perfeição, né? A gente sempre tenta buscar a realidade, Sim, mas a gente não vai nunca ter ela, né, perfeitamente conhecida. Então, nessa busca pela realidade, utilizando a experiência, mais estudos, essa mesma base de dados foi ampliada, né? E aí, quando você contempla essa coisa mais sistematizada, você pensa em fazer diferente, muitas coisas, né? Então, perfeito. essas normas gerais contaminadas, elas vão dizer assim, elas basicamente elas seguem um sequenciamento, né? O que até na verdade faz muito sentido, né? Você Uhum. tem um problema que você não sabe como, ou você acha que tem um problema. Muitas vezes a empresa Tá, ela acha que tem, ela não sabe direito, né? Porque uma coisa que vaza, quando você vê, é fácil, mas e quando você não percebe, né? Mas você sim, tem indícios, né, enterrados ali que vazou, né? Mas você não consegue provar. Então você muitas vezes não sabe o que aconteceu, quando aconteceu e quanto aconteceu, perfeito, né? perfeito. Então a busca dessa parte investigativa no meio subterrâneo é literalmente uma investigação. Investigação até do ponto de vista forense, de polícia. Sim, sim. E complementando aqui também essa conexão, né? Essa colocação que você fez. Estamos aqui também o Fábio Meloni, acabou de entrar aqui, eles atuam na área aí também, e uma área bastante interessante, né? Que é como conectar a natureza dentro dos ambientes residenciais. É muito bacana através da Gênesis Ecossistema, o Fábio é um grande parceiro nosso. E somado a isso que você acabou de contemplar também, né? O que a gente vê a olho nu, digamos assim, é aquilo que parece que pode afetar, e na maioria das vezes o que causa um dano à nossa saúde, aí tem o como elencar isso, a É. sustentabilidade, que é o, por exemplo, como que lá no ODS 1, que é a erradicação à fome, o pressuposto da erradicação da fome é a geração de alimento saudável. Sim. Agora, como é que eu gero? Não é só plantar. Eu preciso entender a qualidade do solo, eu preciso ter um rastro histórico daquele solo, se de alguma forma ele foi afetado. Então, às vezes, a gente pode até, né, e obviamente, né, eu estou dizendo aqui como alguém que pressupõe algumas coisas, você é o especialista para poder confirmar se eu estou correto na minha linha de pensamento ou não, mas existem danos no solo, por exemplo, que a olho nu a gente vai olhar para a grama ou para a terra e vai falar, Ah, bom, aqui certamente. eu posso plantar e a hora que nascer o fruto, né, ou enfim, né, o alimento, eu posso
coletá-lo e me alimentar. Beleza, vou ajudar com a erradicação da fome. Agora, se eu não souber o rastro histórico daquele solo que está por baixo daquela superfície, ou se em algum momento aquilo foi afetado e deixou resíduo ali, eu posso estar achando que eu estou fazendo uma boa prática, mas posso estar criando algo danoso para a saúde. Faz Sim, sentido o que eu estou dizendo? faz muito sentido, é. E essa abordagem ela fica mais complexa quando você pensa o seguinte: quando você vai fazer um prédio, você projeta o prédio, né? Você vai construindo, vai acertando as coisas na construção, porque você está enxergando e tem condições de acompanhar isso com detalhes, né? Perfeito. Na área contaminada, não tem nada disso. Você, como eu já mencionei, você não sabe quase nada. E quando até sabe, muitas vezes não sabe de tudo, né? E falar de áreas contaminadas, ele é principalmente falar também, para além de um projeto, de um objetivo de descontaminação, de atingimento de padrões ambientais, né, e tudo mais, nós estamos falando o que você acabou de comentar, a gente está falando de saúde das pessoas, né? Porque um Perfeito. contaminante em contato com o solo e também com a água subterrânea, ele vai indisponibilizar, no mínimo, né, algum tipo de uso, né, mais nobre daquela área, e muitas vezes, quando não conhecido, e a maioria dos casos você realmente não conhece, estão por ser conhecidas ainda, as pessoas acessam, né, aquele meio, né, plantam, bebem daquela água, por exemplo, respiram os gases sem perceber, e elas vão adquirindo doenças com relação a isso. Então, no Brasil, não são raros os casos históricos, né, de Tá. contaminações clássicas, conhecidas, onde por falta de conhecimento, o contato das pessoas com esses elementos por muito tempo, né, acabou gerando doenças para as pessoas, inclusive até fatalidades, né? Então, falar do que nós vamos falar aqui agora, para além de atingimento legal, né, o que está por trás disso é você proteger a saúde das pessoas, né, principalmente, né, e, Sim, e proteger o uso estratégico dos recursos também, né? perfeito. Então, basicamente, assim, seguindo nessa ótica, como é que funciona no geral, né? As normas, elas têm um faseamento, né? Então, você vai primeiro na área, como você não sabe direito o que é que tem, você faz um levantamento. Isso tem um nome chamado avaliação preliminar. Depois que você levanta essas áreas mais sensíveis, onde você supõe que pode ter havido alguma coisa, pelo simples fato de existir lá um produto químico armazenado, estocado, movimentado, ou até porque já se sabe que teve algum tipo de acidente, vazamento, você então vai fazer um trabalho de campo, que é a investigação Ok. que a gente chama confirmatória, onde você vai nesses elementos onde você previamente já levantou e vai confirmar se tem alguma alteração no padrão de qualidade do que seria o natural, né? Tá. Em havendo, você avança mais uma etapa, que é o detalhamento disso. Aí você vai querer descobrir o quê? Você já descobriu o que tem, né? Você vai querer Perfeito. descobrir o quanto tem, o tamanho disso, se é grande, se é pequeno, né? Detalhes sobre esses compostos, se são cancerígenos, se não são, né? Se Tá. a toxicidade ataca algum tipo de órgão nosso Uhum. especificamente. Então você vai no detalhamento. As normas que eu vou comentar são as mais recentes, que têm essas revisões a partir de 2023, e ela começa dessa fase onde você já está em campo, onde você vai identificar, né, no Tá. campo, mão na massa mesmo, você vai lá coletar uma amostra de solo, de água, de vapor do solo, enfim, e você então vai concluir ou não se naquele terreno onde você está fazendo a pesquisa tem algum tipo de anomalia ambiental que poderia levar a uma pesquisa mais aprofundada, né? Tá. Tendo em mente que, como eu já falei, nós estamos investigando algo que nós não conhecemos. A gente está investigando, realmente uma investigação policial, né? Do ponto de vista Perfeito. de conceito, né? Então vamos lá. Como é que é a norma antiga, né? Essa norma essa sequência de normas, elas têm números, né? Então a numeração dela é a 15.515. E aí, Tá. como é uma sequência, ela tem um hífenzinho, então tem a um, que é a avaliação preliminar, né? E tem a 2 que eu vou comentar, e a 3 também, que a 2 é a confirmatória, investigação, e a 3 é detalhada. Então, conceitualmente falando, a investigação confirmatória, ela foi gestada como norma no Brasil pela primeira vez em 2011, né? E ela foi revisada em 23, então se passaram 12 anos aí.
tá? De lá para cá, muita coisa aconteceu de evoluções tecnológicas e até de evoluções legais, inclusive, Uhum, uhum. né? Mudanças legais. Então, a norma ela tentou, no primeiro momento, abarcar, né, essas preocupações. Uma coisa que ela acabou incorporando, uma coisa bastante interessante, é essa questão de tecnologia, né? É você, ao mesmo tempo, dar importância para a experiência profissional técnica Tá. do profissional que está lá fazendo, projetando o trabalho, está lá acompanhando o trabalho de campo, ou inclusive até está analisando os dados, manter isso, que era muito forte, né? Mas ao mesmo tempo incorporar um pouco de tecnologia, né? E Ok. aí isso foi dado o nome para isso de ferramentas de resposta rápida, ferramentas que você pode utilizar no campo para validar ou não as suas percepções pessoais. Então eu estou no campo e eu sinto um cheiro, né? Mas se esse cheiro é de uma contaminação que eu estou buscando, é de uma outra coisa, então você talvez pode usar, né, ferramentas que vão no campo, do ponto de vista de agilidade, né, te dar insights. Olha, isso aqui realmente é o que você está pensando. Não, isso aqui é uma outra coisa que você nem pensou que poderia existir Legal. nessa área. Então isso vai retroalimentando o trabalho e você consegue, então, no campo, modificar um pouco a sua forma de pensar. Ao invés de você no campo executar uma coisa já pré-pensada, né? E depois Tá. voltar para o escritório e ver o que você pensou poder ter sido melhor, você já faz. É uma tentativa de você fazer isso no próprio campo, né? E otimização de tempo, né? Exatamente isso. Também tem muito a Perfeito. ver com sustentabilidade, ou seja, você Perfeito. ter ferramentas em tempo real e rápidas, de resposta rápida, onde você consegue modificar a sua forma de pensar com base nos dados reais que você vai aquisitando, né? Perfeito. Então existe uma tabela, né, que também existia antes, né, mas ela não tinha muito esse enfoque mais tecnológico, né? Então ela foi revisada. Então o que o pessoal fez aqui? Tropicalizou ela também. Muita coisa era coisa até bibliográfica, que nem existia no Brasil, que ninguém nunca tinha ouvido falar que foi executado no Brasil. Então o pessoal peneirou isso e botou ferramentas que efetivamente existem, né? E que existem no Brasil, Legal. principalmente, né? E o mais importante também, algumas ferramentas que, com esse passar do tempo, elas foram mostrando algumas deficiências para alguns cenários, né? Então, vou dar um exemplo aqui, quem é da área vai conhecer bastante, né? Quando você, por exemplo, vai investigar o solo, você vai, então, cravando o amostrador no solo, você extrai esse amostrador e vai ter que tirar de lá algum tipo de amostra para mandar para o laboratório. A Ok. pergunta que se faz é o seguinte: qual a amostra que eu coleto? A 1 metro, a 1,15 m, a 2 metros, a 3,17 m? Qual amostra eu coleto? É uma grande pergunta que se faz. Muitas vezes, algumas vezes, na verdade, você até enxerga o problema. Você enxerga lá o contaminante visível, né? Outras vezes você não enxerga o negócio. O negócio está lá, realmente ele está. As contaminações muitas vezes estão em partes por bilhão ou partes por milhão, né? E esse nível já é um nível que gera grande perigo à saúde humana, por exemplo, né? E também Ok. essa incapacidade de uso dos bens. Então você muitas vezes não consegue observar isso do ponto de vista pessoal. Uhum, As uhum. ferramentas vieram para isso. Então, o que era muito feito era você usar um equipamento manual, que a gente chama de PID, né? Que é um detector de fotoionização. E ele é sensível a esses gases voláteis, né? Orgânicos. Então, ele acaba, quando você põe ele ali, se for um contaminante orgânico volátil, ele acaba te indicando uma concentração ali, né? Tá. Só que ele tem limitações de uso, né? Se você, por exemplo, usar esse equipamento em solos mais argilosos, ele não mede tão bem, ele vai até te dar falsos negativos. Então, isso Tá. não tinha na norma. Então, muitas vezes, o uso da ferramenta, ainda que seja possível, ele era, como não tinha restrições tão claras, ele era usado em qualquer projeto. Então, muitas vezes, isso é Entendi. muito ruim, porque você pode ter um falso positivo, um falso negativo, né? Ou seja, você Tá. coleta a amostra e você não tem um insight de que ali tem um problema. E você deixa aquele negócio lá contaminado, né? Então, essas preocupações foram colocadas e também uma preocupação importante dessas ferramentas, as ferramentas estavam muito focadas em encontrar o contaminante, Tá. né? Mas não estavam preocupados em detectar detalhes do meio físico. Como é que esse solo é? Será que passa mais água nesse solo, menos água? Esse Ok. solo ele é mais argiloso, mais arenoso? Porque aonde o contaminante está,
o mesmo contaminante faz toda a diferença em função do meio físico onde ele se encontra. Então E isso se eu não estiver existe correto, ele muda o comportamento também, né? completamente. Tá. Comportamento de partição, de evaporação disso, né, de volatilização disso, do caminhar disso na água subterrânea, até da absorção dele no solo, né? Então Tá. muda completamente. Então, como não tinha esse enfoque, só enfoque em encontrar o problema, mas não aonde ele se insere, né? Então essas ferramentas elas foram incorporadas. Então o que que você espera com isso, né? A gente de alguma maneira balancear um pouco a experiência que é super importante nessa área profissional, né? Com algum tipo de técnica, procedimento, ferramenta Uhum. que possa ter uma confiabilidade de repetição, de repetibilidade, como se fosse um Tá. laboratório, né? Na linha de um, não que seja, Entendi. né? Mas nessa linha, alguma coisa rápida que te dê também esses insights, né? E aí a junção disso, da experiência com essas ferramentas, é o que talvez vai dar uma assertividade, um direcionamento melhor Legal. para se encontrar problemas que não eram encontrados antes, Legal. né? Que em linhas gerais também passa não só a medir, aliás, a gerar otimização, mas mensurar a eficiência na aplicação também, né, de material. Exatamente. Porque a Entendi. pior coisa que pode acontecer, não é que é pior, mas vamos dizer, uma coisa muito ruim em áreas contaminadas é você investigar, isso é muito comum, ter um problema ali que está muito específico, você não consegue coletar aquela amostra e você sai do campo achando que ali não tem problema, quando na Tá. verdade ali tem. Isso é muito comum na nossa área, né? Entendi. Pelos vários fatos que eu comentei, por essa complexidade do contaminante, do meio físico, né? Não é fácil de encontrar contaminação como a gente imagina que poderia ser, né? Então, muitas áreas você acha que não encontrou, mas está lá enterrado, né? E aquilo não pode ficar ali, que vai gerar, na verdade, um problema silencioso, né? As pessoas vão Uhum. estar em contato com aquele contaminante silenciosamente. Aí é um grande risco, um risco potencial muito grande, né? Então, vem um pouco nesse sentido, tá? Numa segunda linha, avançando aqui um pouco mais no tempo, o pessoal então fez essa discussão, avançou nisso e foi na sequência lógica, né? Que seria investigação detalhada. Uma vez que eu encontrei um problema, como é que eu refino isso? Vou encontrar o tamanho disso? Quanto tempo isso aí vai levar, né, para se degradar naturalmente, né? Então essa norma ela tem o mesmo número, né, 15515, e o final dela é 3. Ela já é mais recente, 2024, e originalmente é 2013, né? Então, o que acontece? Essa norma tem aspectos bem interessantes, tá? As normas, no geral, elas têm um fluxograma, até para quem é leigo, ou até para quem até trabalha na área, rapidamente ver e no fluxograma identificar claramente quais são os grandes objetivos da norma. Isso é muito importante. Essa norma, ela lá atrás, originalmente, não tinha isso, né? Ela não tinha o próprio fluxo de informações dela, que era muito comum nas outras, né? Então, Tá. isso foi acrescentado na norma, ele foi acrescentado, ele foi revisitado. Então, a norma de detalhada, ela, numa leitura mais simplista, se você fizesse no passado, você poderia extrair dela, porque não tinha grande relevância alguns termos, né? De Uhum. que o Uhum. importante dessa investigação era principalmente você encontrar a extensão do problema, o que é muito Ok. importante, né? Mas esse entendimento sobre você encontrar aonde está a origem do problema não estava muito transparente, não estava muito intenso, muito Tá. bem colocado. A evidência, de fato, assim, ainda era um pouco distante, né? Sabia-se que estava, porque você fez a confirmatória, Uhum. e você pulava para tentar entender o tamanho do negócio, mas sem entender a origem, a intensidade daquilo. Porque grande parte do problema, tá? Quando dá um vazamento, ele fica, é meio Pareto nessa área, tá, William? Tá. Pareto é aquela história, né? 80-20, né? 80-20. Uhum. Com 20% do meu esforço, eu resolvo 80% do meu problema, né? Então, se você souber quais são os grandes problemas, você tem uma energia, você gasta menor nisso aí. E aí também tem a ver com Ah, sustentabilidade, né? Então, na contaminação é muito parecido. sim. Quando vaza alguma coisa, ainda que essa coisa ganhe grandes proporções de volume, quando você pensa na massa, isso está em numa pequena área. Então, uma grande parte da massa está muito contida, que é a que gera a contaminação, que alimenta isso por Tá. décadas e séculos, né? Só que isso, quando vai para a água, ganha grandes volumes. Mas na água não tem tanta massa na água. É importante conhecer isso, né? Mas se você tentar atuar, aí vem um pouco do que eu comentei. Se você tentar atuar nesses efeitos
e não na causa, na origem, da onde Lá está na raiz, né? contaminado, não resolve. Então a norma ela teve essa revisão conceitual, ela começou a Legal. incorporar também essa preocupação de colocar, de se encontrar essas massas de contaminação, né? E uma vez que você encontra isso, e você acaba, entre aspas, descobrindo que o que você tinha é muito maior do que você imaginava, né? E quando você tenta buscar somente a extremidade do problema, as massas na ponta são baixíssimas. E quando você faz um cálculo de massa, você acha que na área tem poucos quilos de contaminação, quando na verdade lá tem toneladas de contaminação. Então, quando Perfeito. você vai projetar, né, a descontaminação, é um projeto, às vezes, simplista, porque não considera que lá tinha uma massa muito maior de problema, né? Tá. A detalhada ela vem corrigindo isso, balanceando, né, essa questão entre entender o limite do problema, mas também entender essa massa concentrada, onde ela está, né? Então, isso foi uma mudança textual, de tabela, Legal. muito grande, né, Legal. de conceito. E uma coisa importante também, que acabou também, para fechar aqui essa parte Uhum. dessa norma, né, foi a questão em que sentido? Como você tem uma área contaminada, você então tem uma pluma de contaminação, né, Ok. e você então vai atuar ali para tentar fazer uma descontaminação daquilo, né. As técnicas hoje, elas não vão conseguir, na maioria imensa dos casos, trazer aquela concentração para um nível original, um nível natural, né? No caso Tá. das substâncias antrópicas, né? Até para sua inexistência, né? Que nós estamos falando assim, de concentrações da ordem de partes por bilhão, né? São Entendi. microgramas por litro. Então, o que se faz? Você faz uma descontaminação para baixar essas concentrações, né, até o limite máximo do que aquela tecnologia proporciona, né? Sim, sim. Então, quando você não sabe aonde está a massa, você vai agir muitas vezes nas bordas do problema, sem atuar na origem, né? Então, o que acontece? E você muitas vezes tem que fazer um modelamento, depois que você termina essa remediação, que deveria ir até o limite da capacidade da técnica, fica alguma coisinha lá embaixo. Não tem jeito, né? É inevitável, É pela inevitável. própria Vai ficar natureza, né? isso. E aí o que acontece? Você consegue fazer estimativas de modelagem matemática para ver por quanto tempo, ainda que não seja a perfeição, né? E acho que não estamos nem Uhum. buscando isso, mas é ter uma ideia. Ó, o que ficou aqui embaixo vai ficar há quantos anos aqui embaixo? Tá. Para essa, essa, essa biodegradação, né? Vai ficar 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos. Então, o que acontece? Com essa massa agora mais bem calculada, o que o pessoal achava que ia ficar lá embaixo só 5 anos, pode ser que fique 100 anos, 200 anos, né? Tá. E aí o meu esforço de Entendi. remediação que eu estava fazendo, que eu parava até muitas vezes muito cedo, né? Porque eu achava que aquilo já era suficiente, talvez com esse dado, quando a empresa tiver essa informação e ela olhar a questão de risco, de estratégia, né? Uhum. Até as questões legais que cada vez estão ficando cada vez mais restritivas, né? Mais criteriosas, sim. Até pela indisponibilidade do recurso natural, né, que Uhum. acontece em função, grande parte, por estar contaminado, a empresa pode até tomar a decisão, eu vou avançar um pouco mais do que imaginava fazer, porque para mim é inaceitável deixar esse residual lá por 200, 300, 500 mil anos. É inaceitável, eu não posso deixar isso. Então, até Legal. para isso, essas ferramentas, isso também melhorou um pouco a ferramenta de gestão ambiental da área, né? Tá. Do que você vai assumir ou não como risco, do que eventualmente vai ficar. É quase que impossível, né, eliminar completamente, né? Ainda que até tem algumas técnicas muito agressivas, né? Mas é o recurso natural que você usa para isso é tão grande que fica esse pensamento, vale a pena usar tanto recurso de energia, né, para Porque eliminar? gera uma É, ineficiência em outra ponta. Às vezes a mitigação é o melhor cenário. Faz sentido. exatamente isso. Então essa é uma norma, né? E aí, só fechando aqui a minha fala, já indo pro final aqui, né, para a Uhum. gente avançar, tem a norma de poços, de instalação de poços, que é a 15495. Tá. Essa é a norma mais antiga de todas. Essa, vamos dizer assim, foi a que batizou, vamos dizer assim, todas as normas ambientais de áreas contaminadas, né? Tá. Então, o que acontece? É a norma mais antiga, eu até diria que foi a norma mais ah,
a mais carinhosa do pessoal, porque quem é das antigas foi a primeira, né? Então o que acontece? É a norma para se fazer um poço de monitoramento. Então, um poço, que nada mais é do que é como se fosse uma janelinha que eu coloco no solo até encontrar água para extrair uma amostra, para eu de tempos em tempos avaliar qual que é a concentração daquilo. É uma Tá. janelinha que vai ficar lá presente, não vou precisar furar toda hora o solo para fazer isso. Então, é uma janelinha que fica aberta ali, eu fecho, abro ela Uhum. para coletar essa amostra e mandar para o laboratório e analisar se na água subterrânea, nesse meio, né, nesse bem, eu tenho algum tipo de anomalia e acompanhar esse decaimento no tempo, né? Como ela foi a primeira norma a ser feita, imagina que todas as expectativas de todo o mercado ambiental foram colocadas nela. Então, Tá. ainda que seja uma norma de instalação de poço, ela tinha descrições de investigação confirmatória, detalhada, do que fazer, do que não fazer, que não tem a ver com a instalação do poço em si. Uhum. Isso só foi sanado com o tempo, depois que foi fazendo essas outras normas, né? Ok. Mas essa norma, então, ficou parada no tempo. O que acontecia? Muitos clientes, ou até em concorrências, né, você usava as normas revisadas específicas para aquele assunto, e aí vinha alguém e usava aquela norma antiga. Ó, mas essa norma aqui é válida também, né? E muitas vezes elas se contradiziam, Tá. Entendi. porque a norma não foi feita para falar sobre aquele assunto, mas na ansiedade do mercado se colocou muita, se pendurou nela Expectativa em muita, cima muita do. expectativa, né? Tá. Então essa revisão que foi feita agora foi, vamos dizer assim, a gente foi depenando ela para tirar essas informações que já estão até revisadas nessas normas que eu acabei de comentar, para que a norma fosse tão somente a instalação de um poço para fazer monitoramento. Não para Legal. investigar alguma coisa, mas para acompanhar isso, né? Então, basicamente, foi mais um trabalho de tirar coisas, né? E de detalhamento, né? Também de como Uhum. instalar um bom poço, né? O pessoal fazia os poços muitas vezes com tecnologias bem manuais, né? Tá. Então a gente incorporou, inclusive, agora tecnologias mais mecanizadas de como fazer um poço, né? Era bem um processo artesanal Meio artesanal, né? De novo, né? É um pouco desse mercado da engenharia civil, né? De fazer SPT, sondagem para ver resistência de solo, adaptado ao meio ambiente, né? tá. Só que o cara do civil tá vendo a pressão tá, sei lá, tá em quilos de alguma coisa, né? A ordem de grandeza é muito grande. Eu quero enxergar o micro ali, o parte por bilhão, né? Não casava isso, né? Então a gente Entendi. acho que essas revisões ajudaram um pouco a realmente deixar o poço para aquilo que ele realmente é, não gerar essa confusão que imagina uma norma de 2007, né? Ela gerou uma confusão que está até quase hoje em dia. O pessoal achar que o poço vai investigar alguma coisa, né? Tá. Então isso foi corrigido nessa revisão que entrou em vigor, essa sim até bem recente, né? Entrou em dezembro do ano passado. E eu te diria, essa, quando eu falava para o pessoal, é uma das que eles menos sabiam, né? Dessa revisão tão Tá. importante nessa norma. Tirando coisas e deixando realmente as outras normas específicas ditarem, né, os procedimentos para essa parte investigativa, né? E aí E uma que é norma. uma natureza do processo, né, César? Fazendo um parênteses no que você está dizendo. De alguma forma, em algum momento, algo precisaria existir. Não significa que essas leis elas precisam ser engessadas. Elas precisam ser adaptáveis, né? Ou adaptadas de acordo com as pesquisas que se desenvolvem a partir dos experimentos, né? Isso, essa evolução, esse desenvolvimento orgânico, né? O que acontece nessa história? Lá atrás, em 2007, o pessoal não estava errado com essa ansiedade de botar as coisas na norma, porque eles não sabiam nem que iam gerar as outras, né? O problema aí é o seguinte, é quando a pessoa utiliza uma referência claramente datada para atingir os seus objetivos pessoais da empresa, né? Mas não os objetivos técnicos, né? Então acho que esse foi o grande problema da norma. Depois que ela Ok. foi, outras foram criadas, ela ficou realmente tão antiga. E, infelizmente, alguns técnicos usavam ela para defender os pontos de vista que eles tinham claramente já indefensáveis, né? Tá. Foi até uma correção até de rota da norma para que ela pudesse então refletir o que se desejava lá no passado, mas como não tinha nada, se colocou mais coisas, né? Foi um penduricalho de ansiedades ali que foram colocadas, né? Ok. Ok. E agora, mais recentemente, isso aí é super quentinho, né? Até para quem está entrando nesse mundo de ABNT e até queira participar, existe uma norma de sondagem. Então, o poço ele serve para quê? Para ver a água, né? E eu quero ver o solo também.
Porque as duas coisas, elas estão juntas, um em Uhum. contato com o outro, né? E o solo contaminado alimenta a água subterrânea, né? E a água subterrânea é o alimento que dá essa expansão do problema, né? Então uma coisa contamina a outra e essa segunda, que é a água, ela acaba expandindo o problema para até muitas vezes fora da área onde vazou alguma coisa. Pela dispersão, né? Pela dispersão. É um dos elementos que acontece esse efeito de aumento do problema, né? Atingiu a água, aquilo lá aumenta de tamanho, né? Ok. Então a sondagem ela vem nesse sentido de você encontrar, voltando aqui agora um pouco os conceitos, né? Encontrar a origem, né? Porque se você faz uma sondagem errada, que não preserva o contaminante na amostra, e se volatiliza, você perde, quando você analisar, ele vai te dar uma falsa impressão de que lá não tem nada, ou de que lá tem muito pouco. Na verdade, na realidade, entre aspas, né? Tá. Você tem lá uma massa muito importante. Então, essa norma realmente teve bastante discussão dela também. É uma norma que originalmente também tinha muitas ferramentas inadequadas para esse tipo de entendimento. Tá. Ferramentas da década de 70, de 80 que não mudaram, né? Então o esforço dessa norma foi muito grande nesse sentido, botar ferramentas de coleta de amostra de solo que possam preservar essa amostra para que ela possa, em função dos vários tipos de contaminantes, das várias características de contaminação, essa preservação para que quando eu coletar aquela amostra e eu analisar ela, ela possa refletir a realidade o mais próximo possível. Não Legal. refletir um falso negativo, né? Que vai me gerar uma interpretação muito errada sobre o problema, acerca do problema. Uhum. Então, nessa norma teve bastante revisão também. Até acho que é uma das normas que mais teve revisão, né? De conceito, de conhecimento, até os desenhos que tinham, né? Foram bem revisados. E essa norma, o que acontece de interessante nela? Ela está nesse momento, como ela recentemente foi aprovada por essa plenária da BNT, ela então passou por um processo da BNT de revisão textual, né? Porque muitas vezes o que a gente escreve não tem os termos técnicos corretos, né? A nossa linguagem é uma linguagem técnica, mas não de normativa muitas vezes, né? Uhum. Então a Uhum. BNT pega isso sem mudar o contexto. Ela reescreve alguns pontos onde ela entende que o texto precisa ter mais cara de norma, né? Tá. E uma vez que isso ficar pronto, isso vai para uma coisa que a gente chama de consulta nacional, que é o quê? É um período de 30 dias onde qualquer pessoa pode acessar a norma e fazer suas contribuições, ainda que ela não tenha participado das plenárias, Ok. né? Então, nessa norma de sondagem, vence a consulta nacional dia 28, então está bem próximo dos 30 dias, né? Então, quem estiver assistindo a gente aí e se interessar até por participar desse assunto, não tem nenhum problema, acessa lá o site da BNT, chama a BNT Consulta Nacional, pega a norma, faz a leitura, lá vai ter um campo para você sugerir revisões, né, e colocar suas argumentações técnicas. Isso então volta para o relator da norma e o relator vai ter que ter necessariamente uma ou algumas reuniões para discutir as sugestões de propostas da consulta nacional. E a Perfeito. norma não vai para o mercado enquanto isso não tiver consensuado, né? Legal. Então essa norma então ela está nessa fase quase final. Vai ter então, nós vamos descobrir dia 29, vamos dizer assim, né? O que veio da consulta nacional e está marcado, se eu não me engano, para setembro, começo de setembro, essa reunião onde o pessoal vai juntar as propostas de revisão. O relator vai apresentar para essas pessoas da plenária que tiverem lá, que qualquer um pode, se quiser, pode se registrar e participar. Então vai ter esse embate para se Legal. harmonizar esses textos, aceitando eles ou até aceitando parcialmente o texto, né? Para se fazer essa consolidação, essa harmonização e essa norma de fato, então, ela ir para ser efetivamente lançada, né, oficialmente, né? Então é assim, esse pé que nós estamos aí. Então, dessas quatro normas mais recentes, eu acho que o grande resumo é isso: Tá. incorporar tecnologias novas que fizeram a gente enxergar coisas que nós não tínhamos enxergado direito, e aí a gente, com a mesma base de conhecimento, repensar o que nós fazíamos de maneira melhor, fazer mais com menos, em menos tempo, tentar evitar esses falsos negativos que são Negativo. terríveis para a nossa área, né? Então acho que tem um pouco de toda essa dinâmica, né, que está sendo discutida, né? E a duras penas, né? Porque muitas vezes você entra em embate ali, discute, né, Sim. É a tecnicamente, né? natureza do Mas no processo. final as pessoas entram num consenso
E eu acho que, no geral, o saldo é muito positivo sempre, tá? Legal. Dessas discussões aí. Legal. César, quero te agradecer demais porque eu tenho certeza que o conhecimento compartilhado até aqui, as novidades, não só da ABNT, mas especificamente como a Finkler assume também a sua pró-eficiência no setor, pôde demonstrar de alguma forma a importância não só da difusão do conhecimento, mas as expectativas somadas aos resultados também, principalmente, para mim particularmente, deixou uma mensagem clara que a Finkler é uma empresa predisposta a se, eu não diria reinventar, mas adepta à inovação para que de fato as coisas se transformem de acordo com a necessidade, né? E principalmente saber como funciona também na prática o colegiado das tomadas de decisões é importante de tudo isso. Antes da gente finalizar, o que eu quero te pedir? Primeiro, te agradecer, agradecer a Finkler, agradecer a todos os colaboradores, enfim, todas as pessoas que fazem parte da Finkler, agradecer a jornada da Finkler no FBGA. Mas antes de mais nada, eu gostaria que para as pessoas que estão acompanhando esse conteúdo, você deixasse uma mensagem da Finkler. Como que a Finkler pode ajudar essas pessoas ainda mais? Quem tiver algum interesse mais específico em compreender de forma mais aprofundada, né? Então, quais são os canais que essas pessoas podem ter acesso a todo esse conhecimento da Finkler, ou se porventura também tenham interesse em saber como aplicar a eficiência do serviço prestado pela Finkler em seus negócios, também como que tudo isso se dá. Na verdade, é tudo até tá até muito fácil hoje em dia, né? A Fincre está aí nos mais diversas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente no LinkedIn também está propondo sempre que possível bastante, tem bastante informação lá. Eu acho que no LinkedIn o pessoal consegue encontrar todo mundo, tá? Principalmente o Sandro, né? O Sandro é o CEO da empresa, Sandro Souto. O Marcos também, que é o diretor técnico, perdão, o diretor comercial, e eu sou o César, né? César Matos, sou o diretor técnico. De recado, né? E o site também nosso, que é finclerambiental.com.br. No geral, o que eu poderia dizer da Fincler, né? Por que uma pessoa poderia procurar a gente, né? A gente está muito preocupado em tomar decisões baseadas em dados, em informações, Legal. né? Coisa que o mercado ambiental ele recentemente está agora adequando a essa informação. Está saindo um pouco da subjetividade, né? Que não é por si só ruim, ela carrega a experiência do profissional, Uhum. mas ela muitas vezes, quando você pensa em processos jurídicos, até com órgão ambiental, você precisa de um lastro de informação de Perfeito. dados, de medições, né, que você às vezes nem imagina que possam ser feitas e que a gente tem condições de fazer e desenvolver, né? Muitas vezes até soluções que não estão de prateleira, soluções até específicas, né, para algum tipo de necessidade. Então, a Fincre é essa empresa companheira, ela vai entender essa demanda que muitas empresas fazem, mas eu acho que o diferencial nosso é esse: é entender, usar nossa expertise técnica para ajudar a solucionar, mas essa expertise é alinhada com tecnologia, com alguma coisa que meça aquilo, que registre, que comprove, né, que a gente realmente mediu dentro dos parâmetros, né, adequados e que aquilo faz sentido, né, Perfeito. para não gerar talvez uma falsa impressão, uma falsa interpretação, minimizar esse efeito que no mercado ambiental acontece, é quase inevitável, né? Até por esse. E às vezes até por falta de instrumentalização ou Isso, adequação. Sim. isso aí. Então, eu imagino que seja isso. Então, uma empresa da área ambiental da mais diversa, né? E desde áreas contaminadas, que é o que nós comentamos aqui, com as questões de ESG, a questão de descarbonização, uso de drone para fazer um monte de coisa, né? O mercado agro, saneamento. A parte ambiental, né? Quando ela toca nesses outros mercados aí, a gente tem vários cases aqui de soluções inovadoras, né? Usando tecnologia, né? E buscando muitas vezes, e essa junção, né? Da universidade com a gente, de propor coisas diferentes, né? Que possam ser rastreáveis, né? Eu acho que Perfeito. isso é uma diferença grande aqui da empresa, da Finca. Perfeito. César, mais uma vez, meu muito obrigado. Para vocês que acompanharam a gente até aqui, espero que tenham aprendido bastante, e para aqueles que já sabiam parte desse conteúdo, que toda a orientação do César possa somar ainda mais ao seu conhecimento. E lembrem-se,
Para qualquer dúvida, para qualquer informação, podem acessar o Instagram da Finkler, que vai estar em collab. Daqui a pouco esse conteúdo vai ficar disponível no nosso feed, para que vocês possam seguir também a Finkler, ter acesso a mais novidades. Eu acompanho a Finkler lá no LinkedIn Ah, que legal. e tem bastante atualização, então eu atesto isso que você está dizendo. Vocês trazem muita coisa, vocês geram muito conteúdo lá que agrega bastante valor e conhecimento. E César, espero que essa também seja mais uma das grandes oportunidades que venhamos a construir daqui em diante. E para vocês que estão acompanhando sempre, não só agora para quem acompanha ao vivo, mas se em algum momento você estiver assistindo esse conteúdo e souber de alguém que precise receber essa informação, não hesite em marcar nos comentários ou até mesmo compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por acompanhar. Essa é a primeira de uma sequência de lives que estamos desenvolvendo. César, Finkler, toda a organização participante disso. Muito obrigado. Até a Obrigado, próxima. William. Até mais aí, pessoal. Valeu, William. Valeu.